Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo e hoje eu vim trazer para vocês aqui uma simulação. Essa é a simulação que vocês pediram, então é a primeira simulação da série, então eu vou lançar essa hoje e daí ao longo da semana eu vou lançando as outras, tá? Então é sobre um plano de aula para o curso técnico, tá? Então, é para a formação de docentes, nós vamos falar sobre currículo escolar e eu vou fazer aqui uma simulação com vocês sobre esse plano de aula que eu fiz para a formação de docentes, tá? Lembrando que se você não segue a gente nas redes sociais, já segue a gente lá no Instagram do ID Preparatório, já segue a gente aqui no canal do YouTube. E também lembrando que amanhã, dia 22, eu vou lançar um mega curso. Mas um mega curso, você não vai poder ficar fora dessa, tá? É um curso maravilhoso, um curso para você que quer trabalhar no estado, para você que quer ali já entrar quando for convocado e não passar por perrengues. Então, lembrando que amanhã tem novidade aqui no canal. Então já ativa o sininho para que toda vez que eu lance vídeo, você venha aqui e tenha o seu acesso. Então, agora nós vamos começar, tá? Então, a partir de agora, vai ser uma simulação de como eu estivesse aplicando esse plano e mandando lá para a Consuplan, tá? Olá, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, enfim, aí vocês colocam, tá? Sou a professora Iraceles Domese, sou pedagoga, sou professora de matemática e estou concorrendo para o cargo de professora de formação de docentes no curso técnico, tá? E hoje eu trouxe para vocês o meu plano de aula. Olá, meninas, tudo bem? Lembra que ontem nós falamos aqui sobre a documentação escolar. E quando nós falamos sobre a documentação escolar, eu trouxe para vocês vários documentos, como o PPP, a proposta escolar, né, e etc. E eu falei para vocês que hoje nós iríamos falar sobre o currículo escolar. Então, eu trouxe aqui para vocês o currículo escolar. Então, o que é o currículo escolar? O currículo escolar, ele é a base daquela prática pedagógica que a gente viu na aula passada, que envolve os conteúdos que vão ser estudados, as atividades que a gente vai realizar, todas as competências que nós vamos desenvolver. E, logicamente, lembra sempre daquela parte dos objetivos da formação do estudante, tá? Então, o currículo, ele vai se associar ali ao nosso conjunto de esforços pedagógicos que nós vamos desenvolver com intenções educativas, tá? Então, sempre pensem nisso. Lembra que a prof aqui sempre fala para vocês que a documentação escolar ela é importante, que quando você vai fazer ali o seu planejamento, o seu plano de aula, é muito importante você pensar no currículo escolar, você trazer ali vários embasamentos e principalmente trabalhar de acordo com a proposta da escola. Bom, a gente sempre traz aqui, né? Eu sempre trago para vocês autores que falam sobre isso, autores atuais, autores que já são do mundo pedagógico, como na aula passada a gente falou, né? Das concepções de Paulo Freire, falamos sobre Vygotsky, falamos sobre Piaget. Então, quando eu falo do meu currículo, eu vou falar que ele vai abranger todo o meu conhecimento. Então, ele é uma parte de hierarquização dentro desses conhecimentos. Mas o que é que ele realmente abrange? Pode falar, Maria? Ah, pode ser que sim, Maria. Pode ser que ele abranja ali todos os conteúdos que têm que ser desenvolvidos. Olha, Aline, então, esse conteúdo ele talvez ele não entre dentro da questão do currículo escolar, porque como a gente viu nas concepções norteadoras da educação especial, tem um currículo específico para cada determinada situação, tá?
Então, o currículo, ele vai se situar entre as intenções, os princípios e as orientações gerais da nossa prática pedagógica. Então, dentro do contexto do ambiente, ele vai ser sempre permanente em constante construção. Então, hoje eu vou construir com vocês a ideia de currículo escolar, né? Então, vocês vão conhecer esse mundo, vocês vão entender o que é um currículo, tá? Dentro dessa estrutura, a gente tem o quê? Nós temos que o currículo, ele é um projeto. Só que ele não vai substituir o professor, não vai substituir a gente, né? Então, ele é um instrumento do nosso serviço. Então, ele é um guia, ele vai estar ajudando o professor. Olha, Sara, não sei te responder sobre isso, na questão de que se o currículo do ensino superior, ele também faz todas essas pontes. Por quê? Porque aqui a gente está falando do currículo da educação básica. O currículo da educação do ensino superior, ele é diferente, né? A mesma concepção de currículo escolar, ela abrange o todo, mas em específico para a educação ali do ensino superior, aí eu vou ficar te devendo, vou pesquisar e na próxima aula eu trago, tá? Então, essas práticas, essas funções sociais, de cultura, elas vão se concretizar trazendo ali questões de princípios, de valores, que são expressos dentro dos nossos projetos. Então, o currículo, ele tem que levar em conta o real, ou seja, a condição que vai ser atuado. Então, ele tem que levar em condição eu, professora, vocês, alunos, o ambiente, a comunidade escolar, a comunidade fora, né? Porque vocês também trazem uma concepção, não é verdade? Então, tem que abordar também os materiais, as organizações, toda aquela sequência, aquele método, tudo do que eu vou avaliar, que é o que a gente falou no plano de aula, né? Então, ele ficou bem nítido ali do que é que a gente vai falar. E aí, quando a gente fala também dessa questão de currículo, nós temos o currículo, que ele não é neutro, então a gente vai explicitar o projeto, que são as intenções desse plano de ação. Ação, lembra do verbo, tudo aquilo que vai ter resultado, que vai ter movimento, tá? Enquanto projeto, esse currículo, ele vai nortear, ele vai dar um guia para as condições reais das quais esse projeto ele vem sendo executado para nós. Então, a gente acaba proporcionando para toda a comunidade informações concretas sobre o que, quando, como, o que a gente vai ensinar, como e quando a gente vai avaliar, que período, que não período. E nós temos 3 tipos de currículo. Isso aqui é importantíssimo vocês anotarem. Eu vou estar cobrando isso em prova, tá? O currículo real é aquele que a gente vai aplicar diariamente dentro da sala de aula. O meu currículo formal, ele é um currículo em ação, é aquilo que é estabelecido pelo sistema de ensino, tá? Então, aqui no nosso colégio, a gente tem um currículo formal, que é aquilo que vocês estão vivenciando ali no dia a dia. O currículo oculto é aquele que não é implícito, ou seja, entra na teoria crítica que a gente viu. É aquela experiência cultural, é aquele ambiente de sala de aula, é aquele ambiente externo, tá? E isso é o currículo oculto, é aquilo que o dia a dia não mostra, cada um tem o seu. Tá? Quais são as teorias? Nós temos 3 tipos de teorias do currículo. A tradicional, que é o que ensinar e como ensinar. Então, a gente vai colocar o currículo neutro, o científico, o desinteressado, tudo ali dentro. A parte crítica é para que ensinar. Então, a gente vai criticar o status quo, que é o que a gente viu no tradicional. Então, a gente vai questionar o currículo oculto, a gente vai falar que o currículo não é neutro, a gente vai falar das relações de poder, vamos falar sobre a questão de materialismo, da questão histórica, da questão dialética, onde a gente vai emancipar essa questão humana e vai transformar essas questões de bases sociais. E o currículo, ele é um instrumento escolar para a gente ter uma formação cidadã, uma formação profissional. Vocês aqui no curso de formação de docentes, vocês têm um currículo diferenciado. Por quê? Porque vocês têm as disciplinas que são específicas ali do curso, tá? Então, a gente tem a violência simbólica, né? A gente tem os aparelhos repressivos, temos a questão ideológica do Estado, a gente tem a reprodução cultural,
e a gente tem a hegemonia e a contra-hegemonia. A pós-crítica é a quem a gente vai ensinar aquele multiculturalismo, aqui não tem hierarquização, aqui é tudo de forma subjetiva, a gente entra saber, identidade e poder, que são as disputas culturais que a gente tem, tá? E dentro do currículo escolar, a gente tem essas 3 questões aqui, né? Lembra que foi um conteúdo que a gente abordou anteriormente, tá? A questão da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade e da transdisciplinaridade, tá? A interdisciplinaridade é a questão do diálogo, é quando a gente conversa, as disciplinas se complementam, né? Igual eu, que trabalho com vocês, né? Habilidades socioemocionais, fundamentos históricos e concepções norteadoras. Nós vamos ali trabalhar, dentro do currículo, a gente pode montar um plano de aula voltado para a educação especial. Então, isso é uma questão interdisciplinar, tá? A multidisciplinar, elas podem ou não dialogar, né? Mas elas vão trabalhar simultaneamente. Então, a gente vai organizar esses conteúdos mais tradicionais, tá? Então, são independentes um do outro. A gente não tem ali nada que seja explicitamente dentro de relação entre elas. A transdisciplinaridade é aquele tema transversal às matérias. Então, a gente tem uma intercomunicação, a gente explora o conteúdo, e aí a gente chega no máximo grau, tá? Então, é uma unidade interpretativa. A gente vai construir a ciência, a gente vai fazer esse parcelamento, a gente vai fazer de forma global para abordar esses conteúdos, tá? Então, não esqueçam, meninas, de anotar, tá? Esses são os pontos. Essa questão de interdisciplinaridade também pode anotar aí, porque nós vamos estar vendo isso na prova. É uma questão bem interessante que eu vou cobrar na prova. Então, pessoal, aqui eu trouxe para vocês uma simulação, né? Viram que foi bem básico, para vocês conhecerem aí e tal. E eu trouxe da educação profissional, porque eu já trouxe explicando de vários outros pontos, mas não expliquei aqui sobre a educação profissional, tá? Então, esse foi o vídeo explicando sobre isso. Isso vale, gente, para o plano de ação, vale para o plano de atendimento individualizado, vale para todos. Vocês vão seguir o mesmo modelo. Vocês vão fazer o roteiro de se apresentar e seguir os parâmetros lá bonitinho. Pode fazer slide? Pode. Ou não pode também. Plano de ação e plano de atendimento individualizado, fica a critério de vocês. Não tem necessidade de vocês estarem aí realmente fazendo uns slides. Educação profissional e educação básica, seria interessante ter, sim, os slides, tá? Então, daí você pode apresentar os slides, ou se você não se sentir confiante, você liga a câmera, mete bala e vai, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, se você quer mais conteúdo desse aqui no canal, se você quer de algum outro específico que eu traga pra vocês aqui, então já segue a gente, já curte esse vídeo, compartilha, comenta, manda em todos os seus grupos de PSS, pede pra seguir a professora Iraceles aqui no ID Preparatório. Lembrando que hoje saiu uma nota da Consulplan que foi prorrogado o PSS até o dia 26/8. Mesma nota para inscrição até às 16 horas, para pagamento até às 20. Então, se você quer fazer um curso, quer saber como se portar, quer saber como que funciona essa prova, vem para o ID Preparatório de Concurso, que eu vou estar ali te auxiliando.